Militar, você já foi preso ou detido em flagrante? Conhece alguém, algum colega que já passou por isso, já sofreu isso? Olha, isso pode destruir a sua vida, pode acabar com sua honra, com a sua imagem, com a sua reputação, além de trazer graves consequências psicológicas. Mas também tem algo que você precisa saber. Desde o primeiro segundo no qual você é detido ou no qual um colega é detido, ele tem direitos inalienáveis que devem ser observados. E o que a gente vê comumente é que muitos desses direitos são jogados no lixo. Então, por se tratar de um militar, muitas vezes os procedimentos, as fórmulas legais que tornam uma prisão legal acabam sendo desrespeitados e anulam a própria prisão. Nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre isso. Prazer, eu sou o Dr. Jorge Luiz Guimarães, sou especialista em Direito Penal Militar. Atuo há 10 anos na área e já atuei em mais de 400 processos na Justiça Militar e nas Corregedorias da Vida. Aqui, na Reis Advocacia, do qual eu sou coordenador jurídico, desenvolvemos o método 100% de absolvição. Apesar do nome, ele quer dizer o seguinte: nós desenvolvemos as melhores práticas, as melhores formas que, baseadas na nossa experiência, levam à absolvição. Então, fica aqui com a gente que aqui e nos próximos vídeos nós vamos dar as primeiras dicas sobre esse método que está sendo visto por todo o Brasil e que pode te ajudar. Então, indo diretamente ao ponto, o que significa prisão em flagrante? Nesse ponto, a regra é a mesma para o militar e para o civil. A prisão em flagrante vem do termo flagrans, quer dizer que está pegando fogo, quer dizer que acabou de acontecer. Então, em regra, a prisão em flagrante é aquela que se dá durante o crime ou logo após o crime. Esse é o que nós chamamos de o flagrante próprio, que é quando as pessoas visualizam o crime. Já no flagrante impróprio é quando há uma perseguição, quando há o logo após. Então, logo após o crime, o indivíduo é perseguido, é acompanhado e preso. Por outro lado, existe o flagrante presumido, no qual o indivíduo é preso com instrumentos que fazem crer que ele cometeu o crime. Por exemplo, é o caso do ladrão, que é preso com ferramentas de arrombamento. Além desses 3 tipos, existem vários outros de flagrante que podem nos ajudar. Um deles é o flagrante forjado, o flagrante preparado. Então, as autoridades policiais, elas já sabem que vai acontecer um crime e elas criam aquela situação. E isso acontece bastante. Então, essas são as principais formas de flagrante e que, a partir daí, passam a gerar os problemas para a justiça e a vantagem que você pode ter ao anular o flagrante por desrespeito a esses direitos. Por exemplo, o flagrante ele pode ser efetuado por qualquer do povo. Então, qualquer pessoa pode dar um flagrante. Mas tudo isso tem que ser repassado à autoridade competente. Então, muitas vezes o militar é detido quando não está em serviço e ainda assim é levado perante a autoridade de polícia judiciária militar. Ora, não estamos tratando de crime militar, mas sim de um crime civil cometido por um militar. Logo, ele deveria ser levado para a justiça comum. E aí começam os problemas. Então, a partir do flagrante, nós temos uma série de possíveis violações que podem acontecer aos seus direitos. E ser julgado e apresentado perante a autoridade competente é um direito seu. Ninguém pode violá-lo sob pena de anular todo o processo desde a origem. Percebeu como é importante conhecer essas pequenas regras e os seus direitos? Mas não é só disso que nós temos que tratar. Uma vez que o militar é detido, tem que ser confeccionado um documento chamado auto de prisão em flagrante. Esse auto é um documento, é um procedimento que necessita seguir regras. Tem que ter testemunhas, tem que ter o nome do condutor, tem que ter a especificação dos seus dados e, principalmente, é algo que anula bastante procedimentos de prisão em flagrante.
a cientificação de que o militar tem o direito de ficar em silêncio e não produzir provas contra si mesmo. Então, muitas vezes as autoridades judiciárias militares acabam confundindo a questão da hierarquia com a apuração de um delito e tentam intimidar o militar a confessar ou a produzir provas contra si mesmo. Nunca, jamais assine um auto de prisão em flagrante sem esse alerta, porque isso pode gerar consequências negativas para você, principalmente se você estiver com defesa. Muitos colegas, infelizmente, não se atentam para esse detalhe e a presença do advogado ao lado acaba suprindo essa nulidade. Mas tenha sempre em mente que o alerta ao direito ao silêncio e a não incriminação é um direito seu, é uma garantia sua. Então, para ficar mais claro, deixa eu fazer uma cronologia com você. Você é detido, levado perante a autoridade competente, seja civil, seja militar, e deve ser ouvido, deve ser interrogado. Pode estar na presença de um advogado ou não, mas é um direito seu estar. Lembrando que você não pode, nessa fase, produzir provas. Isso fica para depois. Então, passo a passo, ocorre a prisão em flagrante, a apresentação perante as autoridades, a confecção do auto de prisão em flagrante, o interrogatório e aí começa o controle externo ao procedimento. Depois da confecção do auto e do seu interrogatório, você vai ser apresentado em até 24 horas perante um juiz plantonista, um juiz civil, que vai decidir se você continua preso, convertendo a sua prisão em flagrante em prisão preventiva, ou se a prisão vai ser revogada, substituída ou até mesmo relaxada por ser ilegal. Esse é o procedimento que você precisa saber. E aí você me pergunta, todo militar tem direito a esse regramento? Todo militar tem direito a passar por uma audiência de custódia? Os reformados, os ativos, os da reserva, os da aeronáutica, os policiais militares, os bombeiros, todo e qualquer cidadão brasileiro. Então, não havendo essa audiência de custódia em até 24 horas, a prisão certamente vai se converter em uma prisão ilegal. Mas fique atento, porque mesmo que se ultrapasse esse prazo, o juiz ainda assim pode decretar sua prisão preventiva com base nas provas que existem nos autos, que você ainda não pôde contraditar, ou que você acha que não pode, porque existe a possibilidade e eu vou te explicar como. Aqui na Reis Advocacia eu já atuei em vários casos como esse. Então o militar é preso e ele é apresentado ao juiz, muitas vezes sem nenhuma prova. Então muitas vezes eu sou chamado perante a audiência de custódia. Mas mesmo assim a gente pode produzir provas, a gente pode juntar declarações, documentos, certidões de comportamento, até mesmo termos de declaração efetuados em cartório. Então muitas vezes a autoridade que prendeu o militar não aceita ouvir testemunhas que sejam favoráveis a ele. Então nós temos que pegar meios por fora para produzir provas e juntar nos autos antes da decisão do juiz em audiência de custódia. Essa proatividade, essa busca de meios de defesa que mostrem que o militar não irá delinquir, que ele respeita a ordem pública, que ele tem um comportamento excepcional, que tem residência fixa, tem família para sustentar, tudo isso acaba sendo decisivo para que aquela prisão seja substituída, revogada ou até mesmo relaxada. Então, aqui na Reis Advocacia, essa metodologia faz parte do método de 100% de absolvição, que nós estamos aí lançando as bases para divulgar para todo o país. Se você chegou aqui, você já pôde identificar que na prisão em flagrante, a esperança tem que ser sempre o que te guia, mas o que vai resolver o seu problema é ação e estratégia. Então, você precisa de um advogado para te representar no auto de prisão em flagrante. Clique no link da descrição, fale com nossa equipe, descubra se a sua prisão, a prisão do seu colega ou do seu parente militar é legal ou ilegal. Aproveita para deixar seu comentário aqui. Você conhece alguém que já passou por isso? Alguém que já teve seus direitos violados? Curta esse vídeo, compartilhe com seus colegas de farda e ajude a propagar a defesa dos direitos militares. Aqui você encontra as principais orientações jurídicas com clareza e objetividade.